No vídeo de hoje, vamos contar a linda história da professora que nunca desistiu. Maria Lúcia nasceu em uma pequena cidade do interior, onde as ruas de terra se transformavam em lama nos dias de chuva e poeira nos dias de sol. Desde cedo, descobriu que sua vida não seria fácil. Filha de lavradores, aprendeu a trabalhar na roça ainda criança, dividindo os dias entre a enxada, a escola e os sonhos. Sua mãe costumava dizer: "Filha, o estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você." Essas palavras ecoavam dentro dela como uma promessa. Maria Lúcia não queria apenas estudar para mudar a própria vida. Ela queria ensinar, queria se tornar professora. Na infância, quando voltava das aulas, reunia os irmãos e primos no quintal, improvisando uma lousa com um pedaço de madeira e carvão. Corrigia cadernos imaginários, explicava contas de somar e subtrair, e sorria como se estivesse diante de uma verdadeira sala de aula. Mas a realidade, como sempre, era dura. A adolescência trouxe responsabilidades maiores. Muitas vezes, Maria Lúcia pensou em largar a escola para ajudar os pais no sustento da família. Mas foi justamente a insistência deles que a manteve firme. A mãe repetia: "Continue, minha filha. Você pode cansar, pode chorar, mas não desista." E ela não desistiu. Quando terminou o ensino médio, decidiu prestar o vestibular para a pedagogia. Pegou ônibus velhos que sacolejavam estrada afora. Estudou à luz de lamparina quando a energia faltava e muitas vezes fez provas sem ter jantado. A aprovação foi uma vitória não só dela, mas de toda a família, que vibrou como se tivesse conquistado o mundo. A faculdade, no entanto, foi um novo campo de batalhas. Maria Lúcia acordava antes do sol, trabalhava como babá e diarista para pagar parte das despesas e, à noite, seguia para as aulas. Chegava em casa exausta, mas ainda encontrava forças para estudar. Houve dias em que dormiu sobre os livros, mas nunca deixou de acreditar que aquele esforço teria um propósito maior. Quando finalmente se formou, o diploma em mãos não era apenas um papel. Era símbolo de resistência, coragem e fé. No entanto, a verdadeira jornada de Maria Lúcia estava apenas começando. Ao ingressar como professora em uma escola pública da periferia de uma grande cidade, ela se deparou com uma realidade ainda mais dura do que imaginava. Salas superlotadas, estruturas precárias, crianças famintas e sem perspectiva. Muitos chegavam sem material escolar. Outros carregavam nos olhos o peso de histórias que adultos já teriam dificuldade em suportar. Havia dias em que ela sentia vontade de chorar junto com os alunos, mas lembrava das palavras da mãe: "Não desista." E assim, Maria Lúcia começou a escrever sua própria história de resistência. Ela não era apenas uma professora. Era também psicóloga improvisada, conselheira, amiga, muitas vezes até mãe substituta. Enxergava em cada aluno não apenas a dificuldade, mas também a potência. Certo dia, um aluno chamado João, de apenas 9 anos, entrou na sala com os olhos marejados. A mãe havia saído de casa, o pai estava preso e ele não tinha com quem ficar. Maria Lúcia se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: "João, você não está sozinho. Aqui você tem uma sala inteira torcendo por você." Aquela frase simples mudou o brilho nos olhos do menino. Histórias como essa se repetiam dia após dia. Maria Lúcia percebia que, para muitos, a escola era o único lugar onde se sentiam acolhidos. E ela carregava o peso e a honra de ser essa presença. Mas não era fácil. A pressão era constante. Baixos salários, falta de reconhecimento, críticas injustas e até violência. Muitos colegas desistiam, trocavam de profissão ou se deixavam abater pelo cansaço. Maria Lúcia, no entanto, permanecia em seu íntimo. Ela tinha a certeza de que cada criança que acreditasse em si mesma era uma semente lançada para o futuro. Mesmo que não visse os frutos imediatamente, sabia que estava ajudando a transformar destinos. O tempo passou e Maria Lúcia começou a perceber algo especial. Ex-alunos que voltavam para agradecer.
Um deles, que havia quase abandonado a escola, retornou já adulto para dizer que se tornara médico. Outro que vivia em situação de rua voltou para contar que agora era professor também. Esses reencontros eram como pequenas chamas que reacendiam sua fé quando tudo parecia escuro. E assim, entre lágrimas, sorrisos, quedas e recomeços, Maria Lúcia se transformou naquilo que sempre sonhou. Uma professora que nunca desistiu, mas sua história ainda reservava capítulos de dor, luta e superação que iriam marcar para sempre não só sua vida, mas também a de toda uma comunidade. O tempo seguia seu curso, mas a rotina de Maria Lúcia parecia sempre um campo de batalha. Cada manhã, antes mesmo do sol nascer, ela já estava de pé. Preparava o café simples, organizava as anotações do dia anterior e se dirigia à escola. O caminho, às vezes silencioso, às vezes repleto de barulho das ruas movimentadas, era o prelúdio das emoções que a aguardavam. Naquele ano, a escola em que lecionava enfrentava uma crise ainda maior. O prédio, já precário, tinha paredes descascadas, telhado que gotejava em dias de chuva e carteiras quebradas. Faltava material básico, giz, papel, livros. Para alguns professores, aquilo era motivo suficiente para desistir. Mas Maria Lúcia via a mesma realidade sob outra lente. Era justamente quando tudo faltava que sua presença se tornava ainda mais necessária. Certo dia, entrou na sala e encontrou metade dos alunos, sem merenda. Alguns estavam cabisbaixos, tentando disfarçar a fome. Ela não pensou duas vezes. Pegou o lanche que trazia para si mesma e dividiu entre eles. Não era suficiente, mas o gesto trazia calor ao coração das crianças. Naquele instante, percebeu que sua missão ultrapassava as fronteiras do ensino. Ela não estava ali apenas para ensinar matemática, português ou ciências. Estava ali para ensinar sobre dignidade, solidariedade, esperança. Mas havia momentos em que o peso parecia insuportável. À noite em casa, Maria Lúcia desabava. As lágrimas escorriam silenciosas. Quando pensava em sua própria vida, o salário mal dava para pagar as contas. Os sonhos pessoais eram sempre adiados e a solidão muitas vezes fazia morada. Em uma dessas noites de desespero, lembrou-se da frase que guiava sua jornada. Não desista, e decidiu continuar. A comunidade e os desafios sociais. Maria Lúcia também percebia que os problemas que seus alunos enfrentavam não eram apenas individuais, mas sociais. Muitos vinham de lares desestruturados, outros conviviam com a violência das ruas. A desigualdade era o pano de fundo de todas as histórias, inspirada por uma mistura de pedagogia, filosofia e espiritualidade. Ela decidiu que não podia fechar os olhos para isso. Começou a organizar encontros com os pais, mesmo sabendo que muitos não apareceriam. Convidava líderes comunitários, buscava apoio em associações de bairro e até em igrejas locais. Seu objetivo era simples: criar uma rede de apoio. Alguns diziam que ela era sonhadora demais, que não fazia sentido carregar o mundo nas costas. Mas Maria Lúcia acreditava que educar era também lutar contra a indiferença. O encontro que mudou tudo. Foi nesse contexto que conheceu Helena, mãe de uma de suas alunas. Helena era diarista e mãe solo de 3 filhos. A vida a havia endurecido, mas sua doçura resistia. Ao conversar com Maria Lúcia, desabafou sobre as dificuldades. Professora, às vezes não sei se consigo alimentar meus filhos amanhã. Aquela frase cortou fundo no coração de Maria Lúcia. Naquela noite, refletiu sobre o quanto o sofrimento humano estava interligado. Recordou-se dos textos que havia lido de Paulo Freire, sobre a educação como ato de amor e coragem. Lembrou-se também de trechos de Viktor Frankl, que dizia que o ser humano pode suportar qualquer dor se encontrar um sentido. Foi então que decidiu algo. Não bastava apenas ensinar dentro da sala de aula. Era preciso transformar a escola em um espaço vivo de esperança.
Começou a promover rodas de leitura, onde alunos e pais eram convidados a compartilhar histórias. Organizou mutirões para consertar as carteiras quebradas. Criou campanhas para arrecadar alimentos. E pouco a pouco, a comunidade começou a perceber que aquela professora não era apenas uma funcionária do Estado. Ela era um pilar. Apesar de toda a entrega, os obstáculos continuavam. O sistema educacional era lento, burocrático, quase cego às realidades mais duras. Houve momentos em que Maria Lúcia recebeu críticas por se envolver demais. Alguns colegas diziam que ela estava se desgastando à toa, mas em seu coração sabia que desistir não era opção. Em um dos dias mais difíceis, quando a escola sofreu um arrombamento e livros foram queimados, ela chegou cedo, limpou os destroços com os alunos e disse: "Ninguém vai apagar o que está dentro de nós. O que aprendemos, ninguém pode roubar." Essas palavras ecoaram na sala e reacenderam a esperança em crianças que, até então, se sentiam invisíveis, o fruto inesperado. Alguns anos depois, uma antiga aluna chamada Ana voltou para visitá-la. Agora, jovem adulta, Ana se emocionou ao abraçá-la e disse: "Professora, se hoje estou na universidade é porque a senhora nunca desistiu de mim. Quando eu queria abandonar tudo, era a sua voz que me mantinha firme." Naquele instante, Maria Lúcia entendeu que cada esforço, cada lágrima, cada noite mal dormida havia valido a pena. Ela não precisava de aplausos, prêmios ou reconhecimento público. Sua verdadeira vitória estava diante dela. Uma geração de vidas transformadas. Mas ainda havia uma última batalha a enfrentar. Uma prova de fogo que testaria, de forma definitiva, se ela realmente seria a professora que nunca desistiu. Os anos passaram e Maria Lúcia continuava sua missão. O cabelo agora trazia fios brancos, mas o brilho nos olhos permanecia o mesmo, firme, cheio de compaixão. Cada ruga em seu rosto era a marca de uma luta, de uma lágrima contida, de uma vitória silenciosa. Mas como se a vida testasse sua resistência até o fim, a escola foi ameaçada de fechamento. O governo alegava falta de recursos e baixa frequência de alunos. Para a comunidade, aquilo era um golpe mortal. Para Maria Lúcia, era inaceitável. Naquela noite, enquanto escrevia em seu caderno de anotações, ela pensou em desistir. Pela primeira vez em décadas, sentiu-se derrotada. "Será que lutei em vão?" murmurou para si mesma. Mas então, ao abrir uma das gavetas da sala dos professores, encontrou uma pilha de cartinhas antigas. Bilhetes escritos por alunos que em diferentes momentos haviam agradecido por sua dedicação. Palavras simples, mas carregadas de verdade. "Professora, a senhora acreditou em mim quando ninguém acreditava. Se não fosse a senhora, eu teria desistido da escola. Obrigada por nunca me deixar sozinha." Aquelas frases reacenderam a chama dentro dela. No dia seguinte, Maria Lúcia reuniu os alunos, os pais e até ex-estudantes que já estavam crescidos. "Essa escola é mais do que paredes e cadeiras. Ela é o coração desta comunidade. Se deixarem fechar, é como se arrancassem um pedaço da nossa história." A mobilização foi imediata. Organizaram abaixo-assinados, manifestações pacíficas, reuniões com autoridades. Até mesmo Ana, a ex-aluna universitária, retornou com colegas para dar apoio. A história da professora que nunca desistia começou a circular pela cidade. E então, algo inesperado aconteceu. Jornalistas apareceram, curiosos para entender por que uma escola simples de bairro havia se tornado símbolo de resistência. Maria Lúcia não buscava os holofotes, mas diante das câmeras falou com simplicidade. "Não luto apenas por um prédio. Luto por cada criança que carrega dentro de si um futuro que ainda não conhece. Quando desistimos da educação, desistimos da humanidade." A repercussão foi imensa. Em poucos dias, o governo voltou atrás e anunciou que a escola não seria fechada. Além disso, recursos emergenciais seriam liberados para reformas.
Certa manhã, Maria Lúcia recebeu uma carta oficial convidando-a para receber uma homenagem nacional pelo trabalho exemplar na educação. Seus colegas vibraram. A comunidade se orgulhou, mas ela, humilde, respondeu apenas: "Não fiz nada além da minha obrigação." No entanto, ao subir ao palco da cerimônia, não pôde conter as lágrimas. Ao olhar a plateia, viu dezenas de ex-alunos que haviam se tornado médicos, professores, engenheiros, pais e mães de família. Todos a aplaudiam de pé. Era como se a vida lhe dissesse, finalmente: "Você não lutou em vão." Anos mais tarde, já aposentada, Maria Lúcia gostava de caminhar pela praça da comunidade. Era constantemente parada por jovens e adultos que a chamavam de minha professora. Ela sorria, abraçava e ouvia histórias de conquistas. Certa vez, uma criança pequena correu até ela, entregou uma flor colhida do jardim e disse: "Minha mãe falou que a senhora é a professora que nunca desistiu." Naquele instante, Maria Lúcia entendeu que seu nome poderia até ser esquecido nos livros oficiais, mas sua essência estava gravada na alma de cada vida que tocou. Porque a verdadeira grandeza não está em vencer para si mesmo, mas em nunca desistir dos outros. E assim, sua história ecoou como um farol, um lembrete de que quando a esperança parece se apagar, sempre pode existir alguém disposto a reacender a chama. Maria Lúcia foi, é e sempre será a professora que nunca desistiu. Se você gostou dessa história e se interessa por outros conteúdos assim, curta, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por histórias que transformam vidas. Até a próxima história do canal Heróis Anônimos.